Abençoe, irmãos. Os irmãos podem tomar os assentos. Meus amados, quero agradecer a Deus por ter esta oportunidade de estar mais uma vez com os irmãos para mais um culto de adoração ao Senhor nosso Deus e nesta noite para juntos, por um instante, estudarmos também um pouco a palavra do Senhor nosso Deus. Estou agradecido a Deus por sua presença em nosso meio e quero louvá-lo pela vida dos irmãos que estão presentes. Que o nosso Deus continue abençoando a vida de todos os irmãos, em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir aos irmãos que tivessem as Bíblias abertas. Nós vamos ler alguns versículos nesta noite. Quero também lembrar os irmãos que na semana passada nós concluímos, ou seja, concluí aqui o que estava proposto a falar com os irmãos sobre a questão da oração. Claro que não há como, e isto é sabido por todos nós, esgotarmos o assunto. A palavra foi tanto quanto simples, porém, no meu entendimento, objetiva, motivando-nos a termos uma posição, a decidirmos conhecer a Deus através da oração. Quero crer que os irmãos que participaram, estiveram presentes, que acompanharam-nos nesses dias que falamos sobre a oração, por certo, compreenderam a doutrina da oração e estão cientes como é que nós devemos portar nesse aspecto e entenderam que para o êxito da nossa vida, para a nossa vitória, para nosso progresso espiritual, nós devemos orar. A grande verdade, irmãos, é que se nós não orarmos ao Senhor como devemos orar, também nós não o conheceremos como devemos conhecer, naquilo que Ele se deixa revelar, o que Ele quer se revelar a nós em nosso tempo, em nossa caminhada. Porém, nesta noite, nós vamos voltar agora para o capítulo 5 de Mateus. É o mesmo livro, pois estamos falando com os irmãos sobre o Sermão do Monte, e com certeza os irmãos recordam disto. Vamos agora entrar no versículo 17, onde a Bíblia começa a nos falar sobre o real cumprimento da lei e dos profetas. Ou seja, quando a Bíblia diz aí, o cabeçalho, é provável o título da palavra, para muitos irmãos, está aí como cumprimento, ou seja, o real cumprimento da lei e dos profetas, significa dizer o real cumprimento dos ensinamentos da lei e das palavras dos profetas, das profecias, do que é extraído de lá. Portanto, irmãos, nós finalizamos até o versículo 16 na semana passada. Glorificamos a Deus por isto. Quero louvar ao Senhor nosso Deus. Porém, eu queria lembrar os irmãos, e os irmãos sabem que estamos lendo, como base das nossas palavras, o fechamento do Sermão do Monte, onde Jesus apresenta, mostra o que de fato é o homem prudente e o imprudente. E ele aplica, portanto, a questão dos ensinamentos que ele declara, que ele apresenta no Sermão do Monte, que é compreendido para nós, os capítulos 5, capítulo 6, na ordem de Mateus, e o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, como os irmãos devem recordar, até o versículo de número 27. Bom, amados e queridos irmãos, eu lembro que no início desta palavra, quando começamos a falar sobre esta questão, eu disse aos irmãos de forma abreviada, porém adiantando a questão, que Jesus está dizendo para nós que a lei, os profetas, os salmos, ou todas as escrituras, se resume no que Cristo apresenta no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, portanto, é um resumo de toda a Bíblia, de toda a palavra do Senhor nosso Deus. Irmãos, é importantíssimo passarmos pelo Sermão do Monte e não só ler com os olhos, mas meditar com o nosso coração.
pensar, ler com a alma, ler com o espírito, refletir sobre o que Cristo apresenta aqui. Eu quero me valer ou lembrar aqui, pelo menos, do que foi lido pelo pastor Luciano em uma reunião de escola dominical, nesse trimestre passado, quando, falando sobre Tiago, ele leu para nós uma parte que só vem para os professores, subsídio dos professores. Ele disse, olha, eu queria ler isso para os irmãos, achei muito interessante. Quando o escritor, ou seja, o comentarista, ele se vale de um escrito, de um escritor, se me parece, norte-americano, que ele faz um breve comentário sobre o Sermão do Monte. E o comentário que ele faz é mostrando-nos exatamente a importância dos ensinamentos do Senhor Jesus no Sermão do Monte. Também deixando para nós, de uma forma clara, que se nós vivêssemos de fato o que Cristo ensina no Sermão do Monte, nesses capítulos aqui, a nossa vida seria melhor. A vida do nosso próximo seria melhor. A nossa sociedade seria melhor. Na verdade, nós não precisaríamos, ou seja, os governos não precisariam gastar tanto dinheiro em coisa que eles gastam sem necessidade, mas gastam porque, na verdade, o homem peca. E como resultado dos seus pecados, a transgressão, os frutos aparecem, e eles querendo trazer como que um paliativo, porque na verdade, irmãos, essa é a grande verdade, a transformação do ser humano só se dá por Deus, por Cristo, pelo Espírito Santo. Nenhum homem, ele é transformado se ele não encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Só a Bíblia tem o poder de salvá-lo, de transformá-lo, de fazer dele uma nova criatura. Na verdade, de mudar até a forma dele de pensar, redirecionar a vida dele, dar um norte para a vida desse homem, para esse ser humano. Portanto, irmãos, o Sermão do Monte é muito importante para nós. E eu queria que os irmãos estivessem com as Bíblias abertas. Vamos ver o que diz a palavra no versículo 17, 18, 19 e o versículo de número 20. A Bíblia está dizendo o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Irmãos, a partir daqui, isso vai ficar para depois, mas vamos ter atenção, porque nós estamos nesses cultos para estudarmos a palavra do Senhor. Então vamos ter atenção. A partir daqui, Jesus vai mostrar pelo menos 6 coisas, mas isso a gente vai discutir para frente, não é a nossa intenção agora de imediato. Jesus vai mostrar pelo menos 6 coisas. O versículo-chave, segundo os estudiosos, de todo o Sermão do Monte, é exatamente o versículo 20, onde Jesus está dizendo que, se a nossa justiça ela não exceder a dos escribas e dos fariseus, Jesus está dizendo categoricamente, isto aqui não há dúvida, irmãos, não há lugar para questionamentos. Jesus está dizendo que não entraremos, ou seja, que de modo nenhum o ser humano entrará no reino dos céus. Aí eu paro e penso, os irmãos lembrem que nós falamos aqui muito tempo sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, a mesma coisa. Os irmãos devem recordar que nós falamos sobre isso aqui. Jesus está dizendo que de modo nenhum entrará nesse reino. Se nós pararmos para pensar, até porque eu não queria entrar aqui a princípio, mas o que dá-nos a entender é que Jesus está mostrando
que muitas pessoas caminham conosco, mas eles de fato não entram neste reino. Eles estão caminhando com a gente, mas eles não entram neste reino que não é visível, neste reino que é invisível. Neste reino que eu disse aos irmãos, mostrando algumas características que a Bíblia apresenta de uma forma bem clara, nesse reino onde o domínio é de Deus e não do homem, onde prevalece a palavra do Senhor nosso Deus e não a do homem. Logo, portanto, nós entendemos, Jesus está deixando claro, e nós não podemos, irmãos, cuidado com isto, olhar só para a visão futura, pensando que isso se trata só da consumação, ou seja, da chegada do reino invisível. Mas Cristo, meus queridos irmãos, Ele dá indicações para nós do ser humano, que na verdade não entra nem no reino, nesse reino, perdão irmãos, eu disse reino invisível, mas o invisível que nós estamos, não entra no invisível, portanto não entrará no visível quando ele chegar. Portanto, irmãos, nós precisamos, daí eu volto a dizer aos irmãos, nós precisamos pensar sobre os ensinamentos do Senhor Jesus no Sermão do Monte. Precisamos analisar isto. Primeira coisa que eu quero analisar com os irmãos está baseada no versículo de número 17. Parece que ela não é de tanta importância para nós, porque Jesus aí está dizendo: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas eu vim cumprir. Irmãos, muitas pessoas que ouviam ao Senhor Jesus ensinar, os irmãos sabem que havia algumas classes naquela época, e Jesus menciona duas delas, que são apresentadas para nós como escribas e como fariseus. Pessoas que tiveram um papel muito importante dentro do judaísmo. E se essa for a vontade de Deus, depois a gente fala sobre isso na frente. Mas tiveram um papel muito importante, uma posição muito importante dentro do judaísmo, ou entre os judeus. Logo, irmãos, Jesus era ouvido por essas pessoas, e não só por eles, também pelos saduceus. Jesus era ouvido pelos herodianos. Jesus era ouvido também pelos essênios. E há indícios que provavelmente citarei mais à frente aqui, que tais pessoas olhavam para Jesus e pensavam que Jesus era um revolucionador. Jesus tinha aparecido para revolucionar. Mas na verdade, irmãos, Jesus Cristo veio para revelar Deus ao homem e para levar o homem a Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, quem puder ler, leia. Irmãos, esse versículo está extraordinário. Estou muito ruim da garganta, preocupe não, é porque eu estou mesmo mal. A médica agora me passou ontem até um exame que eu nunca vi falar dele. Ela disse que acha que eu estou com um problema que é entre a fala e ela me explicou lá, e é um negócio lá que eu vou ter que soprar umas coisas para ver. Ela disse que acha que é isso aí. Quem achou? Leia para mim, por favor. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Muito bem, irmãos. Jesus, ele é a mais perfeita revelação de Deus. Quem quiser conhecer a Deus, procure conhecer ao Senhor Jesus. Que a Bíblia fala, apresenta a respeito do Senhor Jesus. A Bíblia está dizendo que ninguém o conheceu, mas o Filho o fez revelar. E o verbo ali indica trazer às claras o que estava oculto, o que ainda não era conhecido. Jesus veio, portanto, para trazer, para revelar o homem a Deus, para nos dar o entendimento, esse entendimento. Mas, lamentavelmente, muitas pessoas que tiveram oportunidade de estar com Jesus, de ouvi-lo, de acompanhá-lo, eles não conseguiram ver esta verdade que Jesus Cristo veio para trazer, revelar Deus ao homem e levar o homem e colocá-lo à presença de Deus. Porém, amados e queridos irmãos, na cabeça de tais pessoas
Jesus era um revolucionador. Na cabeça de tais pessoas, Jesus estava querendo abolir a lei. Na cabeça de tais pessoas, Jesus estava querendo passar por cima da lei. No entendimento deles, Jesus estava como que não em palavras, mas em atitude, mostrando que a lei tinha se tornado obsoleto, algo obsoleto, ou seja, ultrapassado, que havia caído em desuso. Porque na verdade, irmãos, nesse aspecto, Jesus transcendeu a lei. Ou seja, Jesus veio, e ele não veio para abrogar a lei, para jogar a lei por terra, para desfazer da lei. Jesus não veio para, inclusive, questionar a lei. Mas, na verdade, meus queridos e amados irmãos, Jesus veio para cumprir a lei, como ninguém havia cumprido. Jesus veio, meus queridos e amados irmãos, para trazer o ponto mais elevado da lei. Porque a grande verdade, irmãos, é que na lei se odiava, mas Jesus agora vem mostrando que ao invés de odiarmos, nós devemos amar. Ao invés de darmos o troco como era na lei, nós devemos proceder exatamente ao contrário. Jesus veio para mostrar isto. E na cabeça de tais pessoas, isto não encaixava, isto não entrava. Havia na mente deles esse pensamento de que Jesus tinha vindo para abrogar a lei, para jogar a lei por terra. Então Jesus está dizendo, não cuideis, não penseis que vim destruir a lei, ou os profetas. Jesus afirma, não vim abrogar, mas cumprir. Bom, a primeira coisa, nós precisamos entender isto aqui. Porque se nós não entendermos isto aqui, isto vai criar uma certa confusão na nossa cabeça. Primeiro plano, quando Jesus diz, eu vim para cumprir a lei, Jesus está falando que nele vai se cumprir todos os tipos e símbolos existentes na lei que referem à sua pessoa, como aquele que de fato é a redenção para o pecador, aquele que pode redimir o homem, que pode trazer o homem a Deus. Pois na verdade, irmãos, eles viveram até o momento debaixo de sombra, mas Jesus agora está trazendo a realidade. Jesus está mostrando a verdade de forma clara. Jesus, ele é apresentado não como aquele novilho, não como aquele animal que derramava o seu sangue, mas que isto tinha que acontecer anualmente. Jesus é apresentado como o cordeiro. Seu sangue vai ser derramado, e a Bíblia diz em Hebreus que uma única vez. Não haverá mais lugar para outro sacrifício. Então o que a lei apresentava como tipos, como símbolos da pessoa de Cristo, Jesus está dizendo que veio para cumprir. Porque a lei queria este cumprimento, e Jesus vem para cumprir o que sobre ele estava descrito na lei, em relação de formas, símbolos, profecias, e por que não dizermos, meus queridos e amados irmãos, mandamentos e até promessas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, versículo 44, por favor. Abra lá, por favor. Quem encontrar, leia para mim, por favor. Que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Muito bem, meus irmãos, Jesus aqui está mostrando que o que a lei referia a respeito da sua pessoa era necessário que se cumprisse. E não somente a lei, mas Jesus está dizendo, os profetas e aquilo que está escrito nos salmos. Olha, ainda agora recentemente, o pastor Dercy fez uma leitura do salmo aqui, o salmo de número, foi 20, né, pastor? 69, o 20 também fala. O pastor Dercy fez uma leitura daquele salmo. Aquele salmo fala do sofrimento de Davi, mas prefigurando o sofrimento do Messias.
está apontando exatamente o que Cristo passaria para Davi e para nós hoje, o que Cristo passou na cruz do Calvário. Todo o sofrimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus está dizendo que veio para que nele se cumpra, para cumprir o que a respeito dele está escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Esta primeira referência, fiquemos com ela, então vamos entender. Nós vamos observar ainda, é importante observar, isto não há contradição, nós precisamos tirar essas dúvidas. É importante observar que Cristo veio como maior do que todos que sobre esta terra pisaram. Jesus Cristo veio como maior de todos os profetas. Jesus Cristo, inclusive, abra a sua Bíblia para ver isso em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, por favor. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Irmãos, vamos abrir as Bíblias, a gente está aqui para isso. Deuteronômio, capítulo 18, versículo de número 15, o que a Bíblia está dizendo? Muito bem, Moisés está falando exatamente da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que viria, e Moisés o apresenta com esta visão, um profeta. E eu quero que os irmãos lembrem que a mulher de Samaria, no capítulo 4 de João, ela olha para o Senhor Jesus e vê que ele é profeta. Esse profeta que é prometido por Moisés, maior do que todos os profetas, Moisés está dizendo, o Senhor teu Deus levantará no meio de vós um profeta semelhante a mim. Está dizendo para o seu povo, a promessa do Senhor Jesus Cristo vindo como profeta, o maior de todos os profetas. A Bíblia diz, agora vai lá para Hebreus capítulo de número 3, por favor. Veja o que a Bíblia diz lá. Jesus veio como maior do que todos os homens. Hebreus 3. Encontraram? Ah, vocês estão bons de Bíblia. Versículo 3 então, por favor. Irmão, mas que luta é essa para vocês lerem, ué? Está parecendo menino que está sendo alfabetizado. Vamos começar a ler todos juntos. 3 e 3. Muito bem, irmãos, olhe para cá. Esse versículo aqui é um versículo chave para a nossa compreensão, porque a Bíblia aqui está falando a respeito de nosso Senhor Jesus. Ela está mostrando Moisés e ela está apresentando o Senhor Jesus Cristo. E aqui no versículo de número 3, o escritor está dizendo, porque ele que é em Cristo, é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Para me entender o que Cristo está falando em Mateus 5,17, eu preciso entender que Jesus é maior do que todos, ele é maior do que todos, mas ele não é contrário aos que ele havia enviado. A gente tem que entender isto. A palavra do Senhor Jesus no Novo Testamento não vai entrar em contradição com aqueles que vieram no seu próprio nome. Olha, a Bíblia aqui, irmãos, está apresentando a Jesus como Deus. Ao mesmo ponto que eu tenho que analisar a pessoa dele como homem, eu tenho que analisar a pessoa dele como Deus. É por isto que a Bíblia diz, tanto maior honra tem aquele que edificou a casa. Ou seja, Moisés estava lá, fazendo tudo em nome de Deus. Ou seja, quando nós falamos fazendo em nome de Deus, nós às vezes associamos a ideia só a pessoa do Deus Pai. Deus é um. Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo.
Logo, portanto, Moisés fez a obra em nome de Cristo. Logo, meus queridos e amados irmãos, os profetas Isaías, em nome de Cristo. Profeta Jeremias, em nome de Cristo. Todos eles, Jesus é maior do que todos os profetas, mas não contrário aos profetas. Jesus é maior do que Moisés, mas não contrário às palavras de Moisés. Por isso que Jesus está dizendo, eu não vim abrogar a lei. Veja, irmãos, que discrepância, veja que algo conflitante, se Jesus aparece desfazendo do que Moisés havia instituído no Velho Testamento. Veja se Jesus aparece desfazendo do que os profetas vaticinaram, do que eles pregaram, do que eles anunciaram, se eles estiveram lá em nome de Deus. Portanto, eu preciso ter a visão de que Jesus é maior do que todos, mas não é contrário. Os ensinamentos de Cristo no Novo Testamento não veio para discordar, os ensinamentos veio para harmonizar. Os ensinamentos veio para a completude. Os irmãos estão me entendendo? Precisava-se de algo mais completo, de algo mais revelacional. Essa é a grande verdade. Porque no Velho Testamento havia uma certa distância. Então Jesus Cristo vem para trazer a aproximação. Jesus vem para que nós cheguemos perto. Tanto é verdade que abra sua Bíblia em Efésios. Veja Efésios, por exemplo, capítulo 2. Glória a Deus. Encontraram? Olha a Bíblia dizendo, capítulo 2, versículo 11, eu vou ler para os irmãos. Me acompanhem. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Jesus Cristo veio para dar a aproximação do homem para com a pessoa do nosso Pai Celestial. Eu sei que você está dizendo assim, mas aí está falando para os gentios. Mas segue a leitura, que você vai ver que pela sua carne, ele fez a barreira da separação. E dos dois, judeus e gentios, fez um só. A grande verdade é que até os judeus, eles adoravam mais a certa distância. Essa é a grande verdade. Em Cristo hoje, o caminho foi aberto. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Tenhamos ousadia para entrar no santuário. O caminho foi aberto pelo sangue, pela carne de Cristo que foi rasgada na cruz do Calvário. Glórias ao maravilhoso nome do Senhor. Então, irmãos, vamos lembrar, nós precisamos recordar que o Senhor Jesus, ele não está discordando, ele não está desfazendo de forma nenhuma da lei. Depois, como já disse aos irmãos, preciso também observar rapidamente que os judeus, eles eram culpados, ou seja, eles, na verdade, irmãos, observavam prática de algumas coisas, mas desprezavam outras. E o Novo Testamento vem nos mostrar, meus queridos irmãos, ao contrário, exatamente ao contrário disto. Então, na verdade, os judeus era mais ou menos assim. Por exemplo, os saduceus, eles não aceitavam os escritos dos profetas, mas era um povo que tinha uma elevada posição em Israel. Já os escribas ignoravam ou desprezavam parte da lei. Muitos dos homens, em seus pensamentos, em suas linhas de pensamentos, eles também, quando abraçavam os profetas, desprezavam lei. Quando abraçavam lei, desprezavam os profetas. Aí o Senhor Jesus Cristo vem dizendo, eu não vim abrogar. Ou seja, eu não vim colocar de lado, eu não vim tirar, mas na verdade eu vim cumprir, para que haja um verdadeiro cumprimento. Deus seja louvado. Nesse aspecto, irmãos, eu preciso pensar mais uma coisa. Quando Jesus está dizendo que ele veio para cumprir, eu preciso entender que esta palavra do Senhor Jesus, eu vim para cumprir,
Jesus está dizendo que ele veio para trazer a completude. Jesus veio, meus amados e queridos irmãos, para aperfeiçoar a mensagem do Velho Testamento, que para algumas pessoas não era, na verdade, bem compreensível. Algumas pessoas tinham dificuldade para compreender a mensagem do Velho Testamento. Então Jesus veio para trazer uma claridade sobre esta questão. E na verdade Jesus veio para afinar, para trazer um ponto mais elevado da lei de Moisés. Deixa eu te dar um exemplo, por exemplo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. No Velho Testamento, o homem, a Bíblia diz no Velho Testamento que, embora a Bíblia dizia, não cobiçarás, a Bíblia ensinava lá, está lá os 10 mandamentos, não cobiçarás, não adulterarás. Mas no Novo Testamento, Jesus vem mostrando o que é que ele veio trazer esse afinamento para a lei. No Novo Testamento, o pecado não está só no adultério, na prática. O pecado está no desejo, no coração do ser humano, com algo que não lhe pertence. Ou seja, quando esse desejo, ele é assentado no coração do homem, a Bíblia está dizendo lá, do homem olhar para a mulher, mas isso é vice-versa. Da mulher também olhar para o homem, cobiçando, quando na verdade não é legítimo, não é seu de direito. Então Jesus está dizendo que a pessoa em seu coração, ele já pecou contra Deus. Ele já está em falha contra Deus. Mas no Velho Testamento não era assim. No Velho Testamento, o homem tinha que concretizar o fato, e quando ele concretizava, é que ele recebia a penalidade. Já no Novo Testamento, Jesus está mostrando que os seus ensinamentos, o que ele vem cumprir, ele vem trazer um afinamento, ele vem trazer um aperfeiçoamento para a mensagem do Velho Testamento, levando o homem a entender que se ele guardar o seu coração, ele vai guardar-se da prática do próprio pecado. Porque o pecado vai acontecer exatamente porque ele vai nascer no coração do homem. Ele vai ser engendrado lá no coração do ser humano. E nós, nesse tempo, precisamos considerar isso. Nós precisamos pensar isso. Nós precisamos cuidar neste aspecto. Nós temos, e a gente vai falar sobre isso lá na frente, de uma forma mais detalhada, nós temos esse grande problema de considerarmos ainda o pecado quando nós só o concretizamos. Atenção, na escrita de Tiago foi ensinado para nós que a tentação ela não é pecado. Ninguém pode ser culpado perante Deus por ter sido tentado. Que culpa você terá em ter sido tentado? Mas a culpa passará em deixarmos a tentação seguir caminho livre, curso livre no nosso coração, na nossa mente. Nós hoje em Cristo Jesus somos de fato libertos, meus irmãos. Para o povo do Velho Testamento, a lei era esta muralha de proteção. Deus havia estabelecido a lei, na verdade, para guardar a Israel, para livrar a Israel, para proteger a Israel. Uma vez não ultrapassando aquilo, eles não sofreriam penalidade. Mas ultrapassando aquilo, eles sofreriam penalidade. Então, o Senhor Jesus Cristo vem mostrando para nós no Novo Testamento que ele traz esse ponto mais elevado da lei. Nesse aspecto ele transcende, ele cumpre a lei, ele afina a lei, ele vai além das exigências da própria lei, ele vai trazendo esse acrescento. E agora, irmãos, olhe para cá, ele vai trazendo todo esse ensinamento, esse acrescento, não mostrando para mim e para você que a penalidade seria a morte física, mas apresentando a morte espiritual, a separação definitiva da alma, ou seja, do homem após a sua morte, a separação dele para com o Senhor nosso Deus. Então o Senhor Jesus Cristo vem apresentando de uma forma bem clara, na verdade indo além, trazendo esse afinamento para a lei, porque imagine no Velho Testamento, o ser humano,
Ele não fazia porque simplesmente ele tinha medo da morte. Mas ele nutria certos desejos no coração. E o coração só Deus conhece, ninguém mais sabia. Só Deus sabe o que está lá dentro, ninguém mais conhecia. E quando ele pecava porque aquilo tinha acontecido lá no coração dele. Na verdade, o que Cristo revela no Novo Testamento, irmãos, é que a lei, ou seja, ele traz esse afinamento para a lei, mas esse afinamento ele vem para a proteção das nossas vidas. Porque todos nós identificamos quando algo entra em nós. Nós somos sabedores. Nós temos, no aspecto físico, biológico, nós temos os nossos anticorpos. Quando algo estranho entra, eles combatem. E é exatamente assim no plano espiritual. Quando algo estranho à nossa formação, ao que existe dentro de nós, ele entra. Trava-se, portanto, esta peleja. Seu espírito não vai sendo vencido de uma vez. Você não vai se rendendo de uma vez. A princípio existe uma batalha, uma luta. E então o Senhor Jesus está deixando claro para nós que se nós nos cuidarmos, que se nós fazermos o que nós devemos fazer, estas coisas, se formos tentados, não passará de tentação, mas não se tornará uma prática, um pecado consumado na minha vida, um pecado consumado na sua vida. Agora, se de fato deixarmos tais coisas serem engendradas a cada dia no nosso coração, seguir curso livre na nossa mente, no nosso coração, que Deus nos guarde, irmãos, porque senão seremos presa de tal situação, porque senão o pecado jaz à vista, mas que Cristo tenha misericórdia de nós, e que não esqueçamos que o Senhor Jesus Cristo veio trazer esse afinamento da lei. E esse afinamento que Ele traz para a lei, Ele traz, meu querido irmão, porque se você guardar aí o seu coração, que Salomão está dizendo, guarde seu coração, sua alma, guarde o seu homem interno, porque dele procede as saídas para a vida. Então é por isto que Cristo apresenta esta verdade. Eu vou repetir, nenhum ser humano é culpado diante de Deus por ter sido tentado. E não há homem sobre a terra, ser humano sobre a terra, que não seja tentado. E vou ser sincero para os irmãos, eu já participei de palestra com pastores piedosos, que nos disse uma coisa, ensinando, nos disse, olha, eu procurei pastores de idade avançada e fiz uma pergunta para eles. Se eles passam por certas coisas que os mais novos passam, e eles dizem, somos seres humanos. Você está lembrado daquela palavra que foi dita aqui pelo irmão Clemenson aquele dia, que espiritualidade que rouba a nossa humanidade não é espiritualidade, nós não nos tornamos anjo na terra. Nos tornamos pessoas espirituais. Então o que a Bíblia diz? Guarda teu coração, porque dele procede as saídas para a vida. Corpo estranho, algo estranho entrou na alma, entrou no coração, percebeu? Você sabe como deletar essas coisas. Você sabe como apagar essas coisas. Você sabe como se livrar dessas coisas. Corra para Jesus. Se sentiu impotente, fraco, frágil, diante de tal situação, abrigue-se debaixo da mão poderosa de Jesus. Peça socorro para Ele. Peça ajuda para Ele. Vai se nutrir da Bíblia, vai se nutrir da palavra. Então, meus amados e queridos irmãos, eu fico pensando assim, eu falei sobre isso na Espanha, embora de uma forma rápida, que a filosofia, aquela forma política de Nabucodonosor trabalhar, irmãos, se a gente parar para pensar, ela é coisa de muita astúcia, porque ele oferece o que há de melhor para os moços. Mas, a que preço? A que preço? Perda de identidade, porque trocou até os nomes. Imagine o Daniel, que o nome dele significava em hebraico, Deus é meu juiz. Agora passou a significar, quem é como Acu? Que é a mesma forma de Baal, ou Marduk ou Merodach. Quer dizer, ao mencionar o nome dele,
ao invés de falar que Deus era juiz dele, estava evocando ou chamando a atenção, ou trazendo à luz o nome de um Deus que não existe. Então, que oportunidade é essa? A que custo? A perda da identidade. Segundo lugar, meus queridos irmãos, a perda, essa é a grande verdade, a perda do direito livre de pensar. A aculturação deles faria com que eles pensassem como os babilônios também. E venceu-se a mente, olhe para cá, venceu-se a mente, domina-se o corpo. Venceu o coração, domina-se todo o corpo. Por isto que a Bíblia diz, então, cuide do seu coração. Aí Jesus indica, nesse afinamento da lei, isso acontece lá no seu homem encoberto, lá no seu homem interior. Isso acontece lá dentro de nós. Daí, querido irmão, daí, querida irmã, que se nós nos voltarmos para a palavra, se nós nos cuidarmos, se formos zelosos, se mantivermos uma vida de oração, de constante vigilância, de meditação na palavra de Deus, se estivermos sempre jejuando por nossas vidas, Deus sempre nos ajudará. Deus sempre nos fortalecerá. Nós venceremos em nome do Senhor Jesus. Glória seja para sempre dada ao maravilhoso nome do Senhor. Então vamos ter o entendimento. Jesus veio para aperfeiçoar a mensagem do Velho Testamento, para afinar como ponto mais elevado. Na verdade, meus queridos e amados irmãos, ele veio trazer o espírito da lei. Outra coisa, olhe para cá. Outra coisa que não é de se esperar, que não devemos esperar. Olhe para cá, irmão, por favor. É que você sirva a Cristo, sem saber por que você serve. Outra coisa que não é de se esperar, é que você esteja no Evangelho sem saber o que é o Evangelho, sem saber o que é o plano da salvação. Jesus veio então para trazer o espírito da lei. Aquele povo defendia, entre aspas, na base da fala, porque olha para cá, você sabe que eu posso falar, mas sem pensar. Eu posso proferir palavras que não harmonizam com o meu pensamento, com o verdadeiro sentimento do meu coração. Imagine aquele povo, irmãos, dizendo, nós somos filhos de Abraão, e querendo matar Jesus. Abraão matava. Aí Jesus falou, filho de Abraão? Vocês são filhos do diabo. Não foi o que Jesus falou para eles? Filhos de Abraão? Estão dizendo que vocês têm por pai Abraão e querem me matar? Vocês são filhos do diabo. Não foi o que Jesus falou? Mas eles defendiam a unha e dente que eles eram filhos de Abraão. Seguidores de Moisés, o homem mais manso de toda a Bíblia. Moisés, olhe para cá, por favor. Olhe para cá. O Moisés vivendo naquela época, sendo legislador de Israel, dizem que ele é o fundador do negócio dos escribas aí. Mas olhe para cá. Sendo quem foi Moisés, instituiu toda a lei mosaica, todos aqueles ritualismos. Mas você acha que Moisés tinha prazer em ver alguém que estava perecendo e morrendo naquela situação? Irmãos, você sabe muito bem que não. A Bíblia vai nos mostrando a autoridade, vai nos mostrando quanto Moisés reprovava o erro, reprovava o pecado, mas vai mostrando quanto Moisés compadecia das pessoas. Essa turma aqui, ó, essa turba do Novo Testamento, eles estavam longes do espírito da lei. Sabe o que eles pensavam, irmãos? Que a lei existia só para acusar, só para matar, só para matar, só para acusar. Que prazer tiveram eles o dia que encontraram aquela mulher em adultério? O que fizeram eles? Imagine, irmãos. Para eles, olha para cá, para eles aquilo era motivo de glória. Pegaram uma mulher, sair pela base dos empurrão, no meio da sociedade, entre as ruas, chamando a atenção de todo mundo, para que as pessoas olhassem e dissessem assim, são zelosos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Será que não são maldosos? Lançaram uma mulher à presença de Jesus. Porque a lei, lá na lei havia mecanismo para aquilo acontecer. Mas a lei mandava que houvesse um justo julgamento, juízo. Lá estava sua mulher, não estava o homem. Que coisa, hein? Sua mulher pecou?
Você está me entendendo como é que estava a questão dessa época? Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo que Ele veio para trazer o espírito da lei. Ele veio para trazer o espírito da lei. E o espírito da lei, Jesus apresenta ele, irmãos, onde ele denuncia 7 erros gravíssimos, ou 7 ais contra os fariseus. Em Mateus capítulo 23, depois você veja lá, Jesus pronunciando 7 ais contra escribas e fariseus, contra fariseus e contra escribas. Jesus está pronunciando sentença contra aquelas pessoas. Lá Jesus apresenta qual é o espírito da lei: justiça, misericórdia, fé. Fé, justiça e misericórdia. Esse era o espírito ou a essência da lei, e eles não conseguiam trabalhar com a lei, com esse prisma, com essa visão. Então Jesus vem para trazer o espírito da lei. Rapidamente, senão não dá tempo de concluirmos a palavra para esta noite. Atenção, irmãos. Nós precisamos também entender, porque na semana que vem já vamos passar para o versículo abaixo. Nós precisamos entender que quando Jesus está dizendo que Ele veio para cumprir a lei, na verdade, irmãos, tudo aquilo, o ritualismo que era cumprido na lei mosaica, foi cumprido no sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto foi cumprido no sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também eu preciso entender que o próprio Jesus, abra sua Bíblia por favor, lá em Marcos capítulo 7. As horas se vão, vai lá para Marcos capítulo de número 7. O próprio Senhor Jesus mostra outra coisa aqui. Hebreus vai mostrar que todos esses ritos cumpriu na pessoa, no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E Marcos, Jesus vai mostrar para nós que Ele também cumpriu, ou seja, que já não é mais necessário cumprir as leis dietéticas que havia para os israelitas lá. Isto já não é mais para nós, já não há mais necessidade de cumprir. Jesus vai além. Os irmãos encontraram? Então, muito bem. Versículo 18 até o versículo de número 23, os irmãos podem ler? Os irmãos viram agora o que Jesus está mostrando no afinamento da lei que Ele traz para nós, mostrando-nos que já não há necessidade de nós cumprirmos aquelas leis, como por exemplo, eles não comiam certas coisas, eles tinham que tomar cuidado para comer, tinha que lavar a mão várias vezes, lavar os jarros, os utensílios. Isso nós fazemos, irmãos, por higiene, não é? Nós fazemos porque isso é uma questão básica. Mas não se faz isto hoje com a visão de que eles faziam. Então, atenção, Jesus vai e mostra para eles que não há esta necessidade, que não é preciso isso. Por qual razão? Porque não é, Jesus está dizendo, não é o que entra no homem que contamina o homem, mas é o que sai do homem que contamina o homem. Jesus novamente, Ele chama a atenção para nós cuidarmos do nosso coração, do nosso homem interno, policiarmos nosso homem encoberto. É lá que todas estas coisas aparecem, que crescem, que tomam forma, que tomam vida.
e que depois se tornam em atitudes, em ações, foram motivadas e se transformaram em atitudes, em ações. Jesus diz, olha, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração? Jesus está dizendo que contamina é o coração. Nós temos pessoas que não cuidam muito de certos aspectos, mas nós temos pessoas que cuidam muito do aspecto do corpo, mas ele não cuida do coração. Aí Jesus está dizendo, adiantará o que cuidar de todos esses aspectos, mas não cuidar do coração, é lá. É lá. O alimento não entra no coração, mas os maus pensamentos. Jesus, portanto, vai dizendo aí, mostrando para nós, porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens. Irmãos, veja o que sai de dentro do ser humano. Veja o que pode sair de você. Veja o que pode sair das pessoas. Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa. Por isso que eu devo ter mais conhecimento da palavra de Deus. Por isso que eu devo ter mais os meus pés na terra. Quando eu digo eu, estou usando essa linguagem para não dizer você, mas é nós. A gente não pensa sobre isso. Eu vi outro dia um pastor ensinando, e ele falando que é impossível haver relacionamentos sem haver decepções. Ele citou um negócio que eu achei muito interessante. Ele citou lá Evódia e Sintique, que ninguém observa aquele negócio, não é que o negócio é verdade. Ninguém observa aquilo, passa ali, não observa. E ele mostrou lá que as duas viviam em problema, em briga. E Paulo está louvando elas, pedindo que elas tenham o mesmo parecer. Eles usam uma expressão assim, uma cuidava da cantina, parafraseando, e a outra cuidava do bazar. O dia que a Evódia estava na cantina, a Sintique não passava na cantina. Mas o dia que ela estava no bazar, a Evódia falava, lá eu não vou. Ela que está cuidando do bazar hoje, de jeito nenhum. E aí Paulo reconhece que são trabalhadoras, que são valorosas, que são ferramentas indispensáveis na obra, mas estão embaraçadas. Tem algum problema. Aí o que Paulo fala, eu peço, eu tô chamando a atenção a Evódia e Sintique, que tenha o mesmo parecer. Que deixa essas bobeirinhas, as duas são importantes. As duas fazem parte do corpo de Cristo. As duas foram compradas pelo mesmo Senhor. As duas. Por elas Jesus derramou o sangue. Então veja lá, irmãos. Jesus aqui está dizendo, veja que eu tenho que ter os pés na terra, você tem que ter, porque olha o que pode sair do coração do homem, do ser humano, se ele não cuidar. A Bíblia está dizendo aí, por que a gente fica boca caída quando sai alguma coisa, não é? O que a gente diz? Agora acabou, esse aí, para mim já era. Pode riscar ele, porque isso vale mais nada. Olha o que a Bíblia está dizendo aí. Pode sair do coração do homem, olha. O que a Bíblia está dizendo. Quando é homem aqui, viu, irmãos? É o ser humano. Maus pensamentos, vamos listar o que a Bíblia fala? Vamos lá? Primeiro, maus pensamentos. Segundo, adultérios. Terceiro, prostituições, depende da pessoa, né? Quarto, homicídios. Quinto, furtos. Sexto, avareza. Sétimo, maldades, está no plural, viu? É muito tipo, senão não dá para colocar tudo, né? Oitavo, engano. Nono, a dissolução. Décimo, a inveja. 11º, blasfêmia. 12º, soberba. 13º, loucura. Será o que quer dizer com loucura? Tem mais pior do que todos esses males aqui, ele coloca loucura. Cuide não para ver. O ser humano não cuide não. Jesus está dizendo para nós, onde é que essas coisas têm origem? Onde é que elas nascem? Lá no coração. Lá no coração. Então cumprir, lavar vasilha, lavar a mão para comer, lavar jarro, arrumar todas essas coisas, será coisa que eles faziam tranquilo, mas lá no coração daquele povo. O que havia lá?
Então o Senhor Jesus vai e lista, apresenta todas estas coisas que saem do interior, do coração do ser humano, mas que Cristo nos guarde. Jesus adverte, todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Eu quero fazer a última observação, irmãos, as horas já me mandam parar. Atenção, vamos compreender essa questão de Cristo ter vindo cumprir a lei. Atenção, a lei está de pé. Jesus não a jogou por terra. Inclusive, Jesus disse que não passará um J e nem um tio. J é a menor letra do alfabeto hebraico. Tio, ela é só um adornozinho das letras, que para nós não significaria nada. Jesus está dizendo assim, que isso não vai passar. Passa o céu e a terra. Mas tem uma coisa que eu preciso observar. Essa expressão de Cristo passar o céu e a terra, Jesus não está dizendo que eles vão passar. É para apresentar que não haverá tempo que a lei, que a palavra, que ele havia enviado através dos profetas, através dos salmos, através de Moisés, terá perdido a validade. Olha, os 10 mandamentos, com exceção a um que você sabe qual que é. Uai, irmão. Alguém já citou aí, como é que é? A guarda do sábado, com exceção a ele. Todos os outros estão de pé, estão em vigor, eles permanecem. Toda a lei acaba estando em volta desses mandamentos. Deixa eu te dizer uma coisa. O problema é que tem coisa que a gente escandaliza os outros. Mas olha aqui, tinha mulher no Velho Testamento, você não vai escandalizar não, mas tinha mulher no Velho Testamento que ela usava joia. Mas no Novo Testamento isso foi tratado por Pedro e Paulo. O que a Bíblia não fala no Novo Testamento permanece o que está no Velho. Mas quando o que está no Velho foi tratado no Novo Testamento, tem-se a visão, a ótica do Novo. Existe muitas coisas que dizem, não é bem assim não. Preste atenção. No Novo Testamento a Bíblia está dizendo, não seja o enfeite das mulheres. E aí vem algumas para nós, teve uma bem famosa aí, colocando um vídeo na internet aí, um tanto de vocês copiou. Vocês ouviram aquilo? Que dia que vocês já puxaram uma mensagem minha lá para o Facebook de vocês? Vocês já puxaram uma mensagem desses pregador? Mas eu vi mensagem dela lá, professora de vocês, não é? Vocês não vão me falar nada agora não, mas eu sei que muita gente bateu palma para ela. Então preste atenção aqui. Ela colocou lá, inteligente mas ela colocou lá que é por causa de Jezabel. Quem disse que é só por causa de Jezabel? E os ensinamentos de Paulo e de Pedro? Tem validade não? O que Paulo diz no Novo Testamento? O que Pedro diz? Não seja os enfeites das mulheres. Está na Bíblia ou não está, irmão? Não, eu quero que vocês me respondam. Está na Bíblia ou não? Aí vem essas pessoas dizendo assim, não, mas não pode ser aberrante. Eu não vi esse negócio de aberrante na Bíblia, não. Eu vi dizendo não seja. E a palavra lá é no imperativo, é ordem. Não seja o enfeite das mulheres. Você quer ouvir a palavra de Deus? Ouça a palavra de Deus. Você quer cumprir o que diz a palavra de Deus? Então abrace a palavra de Deus. Porque tem gente para pregar para gosto de todo mundo para ir afora, meu companheiro. Tem gente para causar problema para a gente para todo lado. Mas graças a Deus, que tem pessoas que estão servindo a Deus e honrando a palavra do Senhor nosso Deus. Então guardemos a palavra de Deus. Há coisas no Velho Testamento que você vai ver e vai falar, mas isso existia aqui? Mas quando você chega no Novo Testamento, você vai ver que o Novo Testamento barra. O Novo Testamento mostra que isto mudou. O que o Novo Testamento não tratou, permanece a ordem do Velho Testamento. Então Cristo traz o afinamento. Os irmãos me entenderam, irmãos? Posso seguir para frente sem problema? Deus abençoe os irmãos. Coloquem de pé então, em nome de Jesus.